podem ficar sentados mesmo, abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11. Vocês dois sentam aqui de frente para mim, porque senão eu vou ficar torto de olhar para vocês. Aproveitar que tem vaga aqui embaixo, vocês sentam aí. O Dai já ocupa um banco sozinho, né, Dai? Não, Dai, lá no fundo não, Dai, senta aqui na frente. Então tá bom, mais na frente. Chega de fundão. Fundão só o Marcos, que está lá tomando conta lá. O guarda. E me disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Nós vamos ler até o versículo 14, tá bom? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém? No versículo 2, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. O objetivo do jejum de Daniel, que ele fez, ele precisava obter mais comunhão com Deus, sair da carne, porque quando você fica muito carnal, você só pensa nas coisas carnais, nas coisas da terra, você fica preocupado com isso, preocupado com aquilo, e sua vida é uma verdadeira preocupação. Mas quando você está focado no espiritual, você se preocupa com a igreja, você se preocupa com almas que estão perecendo, você começa a se preocupar com as coisas de Deus. Então você começa a ser diferente. Daniel era um cara diferente. Pensa bem, levado cativo para a Babilônia, mudaram o seu nome para Beltesazar. Bel quer dizer, era um deus chamado Bel, puseram o nome dele de Deus. Ô Deus Bel, vem cá, ô Deus Bel, vem para cá. Então ele chamava Beltesazar. Mas este Daniel, ele era diferente. Diferente de todos os homens que estavam na Babilônia. E pode ver que quando o Senhor vem falar com ele, homem muito amado, homem muito desejado. Então ele era um homem diferente, tanto que o rei Nabucodonosor, depois veio o rei Beltesazar, presenteou ele, depois veio o rei Dário, colocou em lugar de destaque, porque ele era realmente um homem diferente.
Nós podemos ser diferentes. Mas as pessoas querem ser diferentes, tatuando o corpo, colocando piercings, colocando brinco, homem colocando brinco na orelha. E cada um quer chamar atenção. Mas não é esse tipo de atenção que Deus está pedindo de nós. Ele está pedindo de nós que nós tenhamos um coração reto diante dEle. Que nós procuramos a obedecê-lo, que nós procuramos a entender o qual seja a sua vontade para conosco. E quando nós entendermos as vontades que Deus quer que nós façamos, então as barreiras são rompidas. Estava numa igreja ontem, num casamento de 25 anos do irmão Éder, não do Éder daqui, o Éder de Taipas, e eu estava naquela igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E no fundo da igreja havia um outdoor, uma foto bem grande, dos fundadores daquela igreja. E me chamou a atenção, então eu fui até aquela foto que estava no fundo da igreja, e tinha o nome das pessoas que estavam lá. 1942 era o ano que aquelas pessoas fundaram aquele trabalho ali na Casa Verde. E eu fiquei olhando, falei, poxa, acho que não tem mais nenhum vivo aqui, porque eram pessoas já adultas, só tinha umas criancinhas pequenininhas, talvez esteja hoje com 80 anos, né? Aquelas pessoas deixaram uma marca, deixaram um legado. Nós precisamos deixar uma marca, como Daniel deixou uma marca. Ele deixou uma marca para nós estar falando hoje dele, porque o próprio Deus permitiu que o livro de Daniel fosse colocado, encadernado, junto com os demais livros da Bíblia, para nós falarmos hoje de Daniel. Até Jesus mencionou o nome de Daniel, porque Daniel, ele aplicou o seu coração a compreender e a humilhar perante Deus. Então, o anjo diz para ele, o teu coração, né? Desde o primeiro dia que o seu coração compreendeu a humilhar-te perante o teu Deus, tudo tem um início, você precisa se humilhar. Se você se exaltar, em qualquer situação que a gente se exaltar, a gente não vai ter favor de ninguém. E Daniel aplicou o coração. Uma vez logo comecei meu pastorado, surgiu uma guerra aqui na igreja danada, e eu convoquei alguns irmãos de oração, para fazer oração 24 horas. Aí eu fiquei aqui na igreja, comecei 11 horas da manhã e varei nas 11 horas do outro dia, orando, e aqueles companheiros comigo, para uma causa, para um objetivo. Às vezes a gente convida os irmãos, vem orar, irmão. Você sabe quantas orações tem no mês? Quantas? 4. Você sabe contar bem, né? 4. E quantas você vem? Não é? Então você tem que aplicar o seu coração às coisas de Deus. Tem religião aí
que os caras não tem esperança de salvação, não tem esperança de vida eterna, não tem o Espírito Santo, mas eles estão lá. Uns batem tambor, outros vão no meio das matas, nas cachoeiras, outros ajoelham no meio da rua, na praça, põe um tapetinho no chão, dê um determinado horário, eles vão orar. Imagine se o povo cristão, nós que somos aqui da igreja, tomasse uma atitude de orar. Vamos orar, vamos à casa de Deus. E então os cultos iam ser diferentes. O poder de Deus ia manifestar na vida de cada um. Então cada um de nós somos responsáveis pela vida cristã que levamos. Se você tem um cartão de crédito no seu nome, quem é o responsável? Se você emprestou seu cartão de crédito, quem é o responsável? Naquele que está o nome. E não adianta dizer, mas eu emprestei para fulano. Você é o devedor. Então a sua vida espiritual com Deus, você pode se justificar comigo, eu como sou um cara bacana, um cara legal, e digo, não, tudo bem, eu aceito suas desculpas. E Deus aceitará a sua desculpa? Deus aceitará as nossas desculpas? Então a diferença de Daniel, que as orações dele não estavam sendo atendidas. Mas quando foi atendida, ele levantou seus olhos. Versículo 5. Viu um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. O seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz da sua palavra como a voz de uma multidão. Se você comparar o livro de Apocalipse, o nosso irmão João leu, a visão foi a mesma. A visão foi a mesma. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Por que só Daniel viu a visão? Porque ele estava mais focado do que os outros. Eu estava junto. Como nós estamos juntos. Mas tem um que está mais focado do que o outro. E diz o texto: os homens que estavam comigo não a viram, não o bastante. Caiu sobre eles um grande temor e fugiram. Ei, crente fujão! Está cheio de crente fujão, né? Muito crente foge das orações, foge dos cultos públicos, foge da sua responsabilidade como voluntário na igreja, foge como um verdadeiro servo de Deus, o pilar da igreja. E na igreja existem os pilares da igreja. Aquele que você pode contar com ele em qualquer hora, em qualquer parada. São os pilares. E Deus mostrou aqui que Satanás, ele luta contra a oração do justo.
Ah, eu fiz um jejum hoje, Deus vai me responder. Foram 21 dias para que obtivesse ele tivesse a resposta. Não temas, Daniel. Deus está dizendo para nós, não temas. Não temas. Os homens que não tinham visão, não tinham o poder de Deus, correram. Imagine se Deus descesse aqui nessa noite, com a forma com que Ele desceu. As pessoas, muitos talvez correriam, ou se jogariam debaixo dos bancos, ou caíam por terra, de tanto medo de Deus. Como esses homens ficaram com medo. Ah, Deus vai revelar o meu pecado. Deus vai apontar, Deus não vai apontar para você. Deus quer que cada um de nós se convertemos, que cada um de nós se arrependemos daquilo que fazemos de errado. Deus quer que nós voltamos ao primeiro amor, que nós voltamos ao seu caminho. Eu era feliz. Quando as pessoas acham que são infelizes hoje e não dá valor àquilo que tem, amanhã ele possa dizer, eu era feliz e não sabia. Entenderam? Você está na igreja, você é a pessoa mais feliz do mundo, porque está aqui. Me lembro de uma senhora, há muitos anos atrás, a gente tinha uma congregação lá em Vila Mutinga. E quem dirigia, alguém põe água aqui. Quem dirigia aquela congregação era meu pai. E ele abriu a congregação lá em Mutinga. Então, a Edna foi para lá, eu fui para lá, meus irmãos todos foram para lá, nós fomos fazer a obra de Deus. E tinha uma mulher, uma senhorinha, já devia ter uns 80 anos, e ela se converteu ali. Então ela era uma mulher que fumava um cachimbo. Ela pitava um cachimbo, sabe cachimbo que põe no canto da boca? E ela então queria se batizar, descer as águas do batismo. E então um dia ela chegou lá na igreja, pediu uma oportunidade para contar o testemunho. Então ela contou, disse, olha, eu fumei cachimbo a vida inteira, mas eu queria deixar de fumar o cachimbo, porque eu queria me batizar. Então eu coloquei o cachimbo e disse, quem é mais forte, Jesus ou o cachimbo? Irmão, ela falando, irmão, e Deus me libertou, porque eu fiz um desafio. Eu não vou fumar mais cachimbo, eu vou me batizar. Então, quando a pessoa quer, Deus faz a obra. Se você não quer, é como uma comida que você faz com tanto carinho. Você coloca sobre a mesa, arruma os pratos, coloca os talheres, faz uma comida especial, faz uma salada muito bem feita e chama os convidados para a mesa. Mas os convidados um diz, olha, é o seguinte, eu não vou comer aqui, porque eu encontro com minha namorada e vou comer no McDonald's.
Aí o outro diz: olha, eu não gosto desse tipo de comida, eu prefiro ir ao restaurante. E o que você vai fazer com aquela comida, se cada um deu uma desculpa e não quis? Como vai ficar você que fez a comida? Vai jogar fora? Vai dar para o animalzinho comer? Bom, Deus é assim, Ele prepara a mesa para nós. Deus preparou esta campanha para nós participarmos dela, comer do seu alimento, receber deles a misericórdia, a graça. Então, se você der a desculpa, eu lembro que tinha uma irmã na igreja, muitos anos atrás, que ela pulava a janela para vir para a igreja, porque o marido não queria que ela viesse para a igreja. O marido não era crente, então ela pulava a janela e vinha para a igreja. Aí quando o marido dela morreu, ela não veio mais. Parece que era uma brincadeira de gato e rato, né? Era um desafio, talvez para se livrar do marido que ela não gostava. Então ela pulava a janela e ia para a igreja. Como o marido morreu, ela não veio mais. Então aquilo não era um desafio para o Senhor, era um desafio para ela que não gostava da presença do marido. Então você tem que fazer as coisas firmado na palavra de Deus. Se você quiser vitória, não tem enfermidade que vai te impedir de você estar aqui na igreja. E justamente a enfermidade vai aparecer na hora de você vir para o culto. Ai, minha coluna, ai, meu braço, ai, minha perna, ai, minha cabeça. É como diz aquele ditado: a desculpa do aleijado é a muleta. Certo? Então veja como Satanás amarra as pessoas. Veja como Satanás trabalha para impedir o seu crescimento espiritual. Se você tiver uma criança e você não der alimentação adequada para ela, ela vai ser uma nanica. Ela não vai crescer. Não é assim? É uma criança desnutrida. E se você não se alimentar das coisas de Deus, você é um desnutrido. Você é um crente nanico. Anãozinho. Imagine vocês tudo pequenininho na presença de Deus, assim, crente anão, um grandão, um maior, um menor. E Paulo diz: com leite vos criei. Mas agora chegou o momento de vocês deixar as coisas de menino. Então ficou provado que uma criança, até os 7 anos de idade, se ela não tiver boa alimentação, ela não vai ser inteligente. Ela precisa de alimentação. Não é de refrigerante. Não é de salgadinho. Primeira coisa que uma criança começa a se alimentar é do leite materno, é o melhor leite que tem. Enquanto mais você dá leite materno para a criança, mais forte ela fica. Mas chega um momento que aquele leite materno não é suficiente mais para alimentá-la, então precisa da sopa de mandioquinha, da sopa de cenoura, músculo, um caldo de carne mais forte. E as coisas por aí afora. Você não vai dar mamadeira com água com açúcar, para matar a fome da criança, para parar de chorar. Você vai dar o melhor. E Deus quer que nós comamos do melhor. Deus quer que nós se alimentamos do melhor.
Do que você se alimentou hoje, espiritualmente falando? Você cantou hoje, de manhã, você leu a Bíblia de manhã, você ou fez uma oração, ou você se alimentou das coisas de Deus, ou você só pensou no seu almoço tradicional de domingo, não é? Tem gente que não quis cozinhar, foi lá e comprou um frango assado, alguma carne assada, ou fez qualquer coisa, ou comeu miojo. Eu tenho um sobrinho que só come miojo. Apelidei ele de Tupperware. Falei, você é o Tupperware? E ele dá risada. Falei, mas como que você come só miojo? E outro dia ele foi lá em casa e eu fui e comprei miojo para ele. Fui, comprei, era dia de Natal, tantas coisas boas na mesa para ele comer, mas ele quer miojo. Então na igreja também tem crente miojo, que tem tantas coisas boas para ele se alimentar, mas ele escolhe o dia e a hora que ele vai se alimentar. Acha, eu fui muito na igreja essa semana, eu vou dar um tempo, porque então minha cara está enjoada lá. Todo mundo está olhando para mim. Mas o crente que está sempre à mesa, ele fica fortinho. Numa casa onde tem uma fruteira, que uma criança pode ir lá comer uma banana, chupar uma laranja, que pode abrir a geladeira e ter lá um seu Danone, ter lá seus comilanças, e ele já sabe. Eu vejo lá em casa as crianças, o Davizinho já sabe fazer bolo, vocês acreditam nisso? Ele e a Júlia, a Sofia, eles se viram no 30, eles fazem bolo, aqueles bolos de chocolate bonito, eles fazem com aquela idade. Panqueca, eles se viram nos 30, mas tem que ter os ingredientes para eles fazerem, senão só fica na mente. Você sabe se nós vivemos só de arroz e feijão? Não. Só de macarrão? Não. Nós precisamos de um alimento saudável. Tem gente que é vegano. Ótimo, muito bom. Tem gente que só come carne, ótimo, muito bom. Mas o melhor remédio é a melhor alimentação. É a água que bebemos. Ah, qualquer água é água. Não. Tem água diferenciada. Assim é a palavra. Jesus disse, eu sou o pão que desci do céu. Vossos pais comeram no deserto e morreram. Eu sou o pão. Ah, esse homem está louco. Pão, ele é pão. Mas Jesus está falando espiritualmente. O que acabamos de fazer aqui, acabamos de tomar ceia, não comamos o pão, porque é o corpo de Jesus, então ele é o pão que desceu do céu. Não bebemos o seu sangue. Pois é. Então, para nós ficarmos fortes, nós precisamos se alimentar. Daniel, ele diz assim, olha, eu me desmaiei, eu não retive força em mim, porque ele estava 21 dias sem comer. 21 dias. E é assim que nós devemos fazer. O seu corpo, na verdade, estava fraco, mas ele teve a visão de Deus, a revelação. Eu vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Engraçado é que aquele que falava com ele
disse: eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. A necessidade de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Daniel, quando se propôs o seu coração, desde que ele chegou lá na Babilônia, a não se contaminar com os manjares do rei, ele escolheu comer legumes e água. E Deus deu graça que ele ficou mais forte do que os outros companheiros. Mas ele teve uma trajetória de sofrimento. Se ele não tivesse interpretado o sonho do rei Nabucodonosor, ele ia morrer naquele dia. Ariel recebeu ordem do rei para matar todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas, quando o decreto saiu para a matança, Daniel falou: espera aí, por que te apressas? Pede para o rei um tempo, que eu vou dar a interpretação. E ele orou, e Deus abriu a mente, as visões, e deu sonho, deu a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Quem já sonhou aqui, não lembra o que sonhou? Levanta a mão. A maioria, né? Tem dia que eu tenho sonho, e falo: opa, amanhã cedo eu vou lembrar desse sonho. Quando chega de manhã, cadê o sonho? Então tem que ter um caderno do lado para a gente escrever. Escrever o sonho, porque quando chegar no outro dia, você não vai conseguir lembrar. E Nabucodonosor não lembrava. De jeito maneira. Ele não conseguia lembrar do sonho. E falou: se alguém não fizer eu lembrar do sonho, está morto, vai morrer. E ele falou a Arioque: Arioque, não te apresse. Eu falei Ariel, né? Mas é Arioque, tá? E diz a palavra de Deus, Daniel dizendo assim: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da sua cabeça, da tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram-se os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado esses segredos. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do seu coração. Tu, ó rei, estava vendo, eis que uma grande estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A tua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, e o seu ventre, as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então
foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande montão e encheu toda a terra. Este é o sonho. Aí vem Daniel, vai dar a interpretação. E tu, ó rei, rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade, aonde quer que habitem filhos de homens, animais de campo, aves do céu, ele nos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então, querido irmão, Deus pode nos revelar sonhos. Às vezes tem pessoas que dizem, olha, eu tive um sonho, dá para você revelar para mim? Daria sim, se Deus der a interpretação. Se você for lá no Google, lá, o que é sonhar com um cavalo? Ele vai falar, é isso, é isso. Segundo os zodíacos, segundo o mapa astrológico, mas segundo as coisas de Deus, é diferente. Segundo as coisas de Deus, é bem diferente. Então as coisas têm significado diferente. E Deus mostra para nós que há um impedimento, às vezes, na obra de Deus, como houve aqui na vida de Daniel. Se Deus não agisse na vida de Daniel, se Daniel não fosse um homem crente, eles vão morrer no primeiro ano de reinado de Nabucodonosor. Mas Deus fez coisas tremendas, extraordinárias, para que ele mostrasse a sua glória dentro da Babilônia. Deus pode mostrar a você, a mim e a todos nós, que através das nossas orações, que através dos nossos jejum, que através da nossa súplica diante de Deus, Deus pode mudar a nossa sorte, Deus pode mudar o quadro da nossa vida, Deus pode nos dar a vitória pelo seu sangue, pelo seu poder, pela sua graça. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir uma palma para Jesus? Glória a Deus! É assim que Deus quer, que nós começamos a orar, para Deus começar a revelar os mistérios, as coisas. Por que estão acontecendo tal coisa na minha vida? Por que está acontecendo tal coisa na minha família? Por que está acontecendo tal coisa? Deus vai começar a mostrar através da nossa dedicação e da nossa oração a Deus. Em nome de Jesus, digam glória a Deus, digam aleluia. Vou chamar a pastora Edna agora, que ela vai fazer as palavras proféticas. Amém, irmãos? Amém. Sabia que nós temos que declarar com nossa boca as bênçãos para serem recebidas? E quando nós declaramos é que nós estamos acreditando que vai acontecer. Chama, Lucas, chama os obreiros que estão ali para ficar pelo menos na porta também, pelo menos nesse momento, para eles, né, declarar as bênçãos. Os irmãos podem ficar de pé, gostaria que chamasse as crianças também. Vamos declarar em nome de Jesus a vitória nas nossas vidas, porque às vezes você está vendo que as coisas não acontecem, e só fica assim, ai, vai ser difícil, esse ano não vai dar, ai, não vou conseguir, não vai acontecer. Então nós temos que ser positivos, viu, irmãos? Nós vamos declarar em nome de Jesus. Os músicos podem fazer aí um sonsaço. Se vocês quiserem fechar os olhos, eu vou falar e vocês vão repetir em nome de Jesus, nesse princípio de campanha. Irmãos, vamos crer, vamos fazer força, vamos nos dedicar, por mais que seja difícil para vocês. A gente vem lá do Jaraguá, não é fácil, irmãos, que nós trabalhamos também, mas
todos aqui trabalham, mas se vocês fizerem um esforço, vocês vão ser muito abençoados. Vamos declarar. As crianças estão aí, eu quero que as crianças declarem também, tá? Quando eu falar eu vou falar eu, Edna Conceição. Vocês falam eu, pastora Daí, eu, Vitória, vocês falam o nome de vocês, tá bom? Então vamos declarar. Eu, Edna Conceição. Vocês têm que repetir e falar o nome de vocês. Eu vou falar eu, Edna, vocês vão repetindo. Eu, pastora Daí, Edna Conceição, Vilma, Maria. A Vilma e a Selma já desceram? A Selma, cadê a pastora Selma? Tá aí? Então vamos declarar. Eu, fale seu nome, Edna Conceição. Bispo, vamos declarar. Não vai ficar em pé? Tá bom. Declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o ano de 2023 será um ano de vitórias, onde Deus entrará com providências na minha família, em meus negócios, na vida de meus vizinhos, na vida de meus amigos, trazendo salvação, libertação e curas, atingindo inclusive aqueles que me odeiam, para que possam sentir afeição por mim e que possamos ser amigos, que o meu ministério Cristã da Promessa venha ter um avivamento, onde ganharemos muitas almas para o reino do Senhor, e que todos os projetos de reformas e construções sejam alcançados em nome de Jesus, e que tudo que for contrário a essas declarações, querendo trazer tristezas, frustrações, sejam aniquilados, repreendidos, em nome de Jesus. Eu creio que as expectativas de vitória sejam em nossas vidas verdadeiras e realizadas, porque Deus é bom, todo tempo Deus é bom, para nos presentear nesta campanha de 21 dias de Daniel, aleluia, dê um brado de vitória, oh glória, glórias 7 vezes, glórias, glórias.
nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Você que fez essa declaração, todos os dias será feita a declaração aqui. Para que o inferno treme, para que o inferno recue da sua vida, recue das nossas vidas. E que o nome do Senhor seja eternamente glorificado.